Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 31. Deixa a Bíblia aberta. Salmo 31. É fácil, né? Bem no meio da Bíblia. Para quem acessa, então, mas não sai daí da Bíblia não, hein? Não sai da Bíblia não, hein? Beleza? Aí, gostei de ver os adolescentes, né? Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Amém? Até aí, depois vamos tratar de outros versículos, mas eu quero meditar com vocês sobre minha vida é um drama. Às vezes, quando lemos um livro, assistimos um filme, a gente se identifica, né? Às vezes uma música, a gente se identifica, é a música da minha vida, essa, né? Já ouviu alguém falar assim? É a música da minha vida, fala de mim. Não estou falando daquela de dor de cotovelo, não, o pessoal, né, tem muita dor de cotovelo aí, né? Então, se fosse feito um filme da sua vida, qual o gênero que seria? Seria um drama? Seria quais os gêneros aí? Ação, épico, comédia, terror, pânico, opa, né? O que seria o filme da sua vida, né? Queridos, de uma forma ou de outra, a nossa vida tem um pouco de drama. A minha tem, a sua tem também, de uma certa forma, um pouco de drama. Quando a gente pensa na nossa vida, vamos dizer assim, pessoal, na vida profissional, vida familiar, em relação à nossa saúde, luto, enfim, coisas que acontecem na nossa vida, tem um certo drama, um certo drama. E quando você abre a Bíblia, nós vemos muitos dramas. Olha a vida de Abraão, gente. Olha o drama que esse homem passou, especialmente quando ele vai entregar seu filho, né? Isaque, num holocausto. Gente, olha que drama. Olha o drama da vida de José do Egito, que é uma vida, a gente gosta de ouvir, de ler, melhor dizendo, e de ouvir também, né, a história de José, os estágios que ele passou, como Deus foi trabalhando na vida dele, né, mudando a sua sorte, enfim, um drama, irmãos. Sansão, o homem mais forte do mundo, Oséias, um profeta de Deus, que casou com uma mulher de prostituições, que o traiu, ele perdoou, porque o casamento dele estava simbolizando o amor de Deus por Israel. Olha o drama de Jó. Que drama é esse, irmãos? E poderíamos citar Dorcas, Joquebede, Noemi, Maria, mãe de Jesus. Enfim, a gente chega aqui em Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. E Davi descreve dramas de sua vida. Desde a juventude, a vida de Davi, da infância, né, já começa com drama. E quando ele é ungido rei, quando ele é coroado, casamento de Davi, ou os casamentos, né, os filhos, a família de Davi é um drama. Né? Ele chegou a um ponto de um dos filhos querer matá-lo e tirar o trono dele. Então, é um drama, irmão. E eu acho tão legal, irmãos, legal assim,
é importante como Deus usa as famílias imperfeitas. A minha e a sua não são perfeitas. Existe alguma família imperfeita? Algum casamento perfeito? Nós temos dramas, irmão. Não adianta querer disfarçar, ignorar. Nós temos que enfrentar as nossas lutas, nossos dramas, os dramas da vida. Davi não tinha vamos dizer assim, um divã para se consultar com um psicólogo, um psiquiatra, alguém. Ele tinha o quê? Deus. Não que sejamos contra, não, tá? Profissionais aí, beleza. Ele recorria a Deus, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o pastor divino. Às vezes a gente precisa de alguém para abrir o coração, para falar, para desabafar, para contar o drama. E tem gente que tem vergonha, não tem coragem de falar o que está se passando. A pessoa fica abafada, ela vai adoecendo, porque não tem ninguém de confiança para abrir o coração, para contar o que está acontecendo na sua vida. São os dramas da vida, irmão. E o Salmo 31, eu quero destacar 4 dramas rapidamente aqui. Deixa a Bíblia aberta, repito, no Salmo 31 aí, e nós vamos falar dos alguns dramas que Davi passou. O primeiro drama que ele enfrenta é o drama da insegurança. Versículo 1, olha só, Davi enfrentou muitas perseguições. Davi vivia uma vida sob pressão. Sabe o que é viver uma vida sob pressão? Pressão de todos os lados, pressão interna, pressão externa, uma cobrança. Irmãos, Davi vivia sob pressão. O verso 1 diz, livra-me por tua justiça. O verso 2, ele diz, livra-me depressa. O verso 4, ele diz, tira-me do laço que as escondidas me armaram. O verso 8, ele diz assim, não me enganastes, não me entregaste nas mãos dos inimigos. Verso 13, tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiram contra mim, tramaram tirar a minha vida. Davi não estava com paranoia não, irmãos. Ele está falando de uma realidade que ele estava vivendo. Ele não está louco aqui não, ele não tinha mania de perseguição não, era real o que estava acontecendo na vida dele, é um drama real, a vida dele estava em perigo, ele sofria perseguição. Queridos, adversários queriam a queda de Davi, queriam o trono de Davi, queriam as posses de Davi, queriam até as esposas de Davi, do rei Davi. Então ele tinha adversários que tramavam contra ele e até, como eu já disse, familiares. Davi se sentia assim, olha, ele diz assim, um pássaro indo para a pulca, um animal diante de uma rede de caçador. Vivia às espreitas, alguém está tramando, querendo me aprisionar, querendo me matar. Ele diz aqui, armaram um laço para me pegar. Davi derrotou 8 povos inimigos, e aqueles povos vencidos por Davi não queriam coisa boa para ele. Estavam sempre às espreitas para ver a sua queda. Meus irmãos, amigos, é sempre bom lembrar que uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida, feliz, ela é invejada, por incrível que pareça. Você não precisa ter muita coisa para ser invejado. As pessoas invejam nossa vida. É carro, é casa, bens, às vezes o marido, às vezes a esposa. Que maridão, meu é tão fuinha. Olha que avião, a minha já está fora de forma. E aí fica invejando. Eu falei de manhã que eu invejei ontem. Tive inveja de um telão de LED na igreja que eu preguei, eu fiquei com inveja, irmãos. Às vezes a gente fica com inveja, né?
Irmãos, isso acontece conosco. Enfrentamos esse drama da insegurança, pessoas que querem nosso mal. Isso não é mania de perseguição. Às vezes enfrentamos perseguição no trabalho, às vezes é o patrão, o superior, às vezes é o cônjuge, às vezes é o pai, às vezes é o filho. E já vi tantas histórias de amantes, perseguição, cobradores que ficam em cima. Às vezes é um colega de trabalho, pode ser a polícia, a milícia. Como nós temos problemas aqui com a milícia, né, irmãos? Os comerciantes é que digam, estão ali na porta. Às vezes é um vizinho, às vezes é um ex alguma coisa da nossa família, da nossa vida. Tem gente que é perseguida até pela sogra, irmãos. O riso de vocês diz que é verdade. Mas às vezes é a nora, é o genro. Mas sogra é que leva sempre a pior, né, irmãos? E às vezes até a ex-sogra. Faça como Davi. O verso 15, ele fala assim, ó irmãos, nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Olha só, que fé, irmão. Nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Há perseguidores? Está acontecendo? Tá, mas eu recorro ao Senhor. Os meus dias estão nas mãos de Deus. Ninguém vai tirar a minha vida, porque quem guarda a minha vida é o Senhor. Aquilo que Deus tem para mim, ninguém tira. Aquilo que Deus me deu, ninguém vai tirar, porque veio das mãos do Senhor. Irmãos, há uma conspiração. Acontece, irmãos. O inimigo, eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas o inimigo das nossas almas, ele conspira contra nós, contra o casamento, contra a família, contra a vida espiritual, contra a fé. Ele conspira. Não é mania de perseguição, repito, não é teoria da conspiração, não é nada disso. É algo espiritual. E a Bíblia deixa isso muito claramente. Explica isso, que o inimigo quer destruir nossa vida. Queridos, uma vida feliz, um lar feliz, uma família feliz, incomoda o inimigo. Lá no início, volta lá, Jardim do Éden, Adão e Eva, o inimigo foi lá visitar eles. E você sabe o que aconteceu, chegaram a ser expulsos do Jardim do Éden. Você olha Jó, Jó tinha uma família feliz, irmão. Jó era um pai dedicado, um pai que se preocupava, tinha 10 filhos, se preocupava com os filhos, eles faziam reuniões, eles faziam festa, todos estavam juntos, felizes da vida. E o inimigo foi lá tentar, para destruir Jó. Tirou tudo que ele tinha, Deus permitiu, tirou tudo que ele tinha financeiramente. Da noite para o dia, o homem mais rico do Oriente se tornou o mais pobre. Os 10 filhos morreram, num acidente só. Você pode imaginar um pai e uma mãe com 10 caixões? Nem precisa imaginar, é inimaginável. E depois tirou a saúde. Jó cheirava mal, da ponta da cabeça aos pés. Ninguém conseguia ficar perto, mas o inimigo estava errado em relação a ele, né? Achou que ele não ia adorar a Deus. Achou e apostou que quando a gente perde tudo, ninguém adora a Deus. Quando a gente perde nossos entes queridos, ninguém adora a Deus. Quando a gente não tem saúde, ninguém adora a Deus. Na enfermidade, ninguém adora a Deus. O diabo apostou nisso e errou feio. Jó adorou a Deus em toda situação. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que o inimigo fica incomodado quando você está bem. Ele quer achar uma brecha. E às vezes acha, para entrar, para infernizar, para causar transtorno, para ter intriga, para desunir a família. Eu tive um aluno no seminário e tinha uma família feliz, esposa feliz, um casal de filhos, seu trabalho, tudo certinho, feliz da vida. Mas o inimigo não estava contente com ele, não. E aí, ele com dificuldade no hebraico,
estudando no seminário, né? Faculdade de Teologia, ele procurou a ajuda de uma pessoa que sabia muito bem hebraico, olha só, e uma mulher linda, que se prontificou em ajudá-lo. E aí que o inimigo entrou, irmão. Essa mulher era uma feiticeira. Essa mulher foi usada pelo inimigo para destruir a vida desse rapaz. Irmãos, ele deixou sua família, deixou sua esposa, abandonou seus filhos, foi viver com essa mulher. Em resumo, deixou tudo, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu a fé, abandonou tudo. Veja, irmãos, nós temos que ficar vigilantes. O inimigo quer destruir. Nós precisamos da segurança de estar nas mãos de Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. A minha vida, a minha família estão nas tuas mãos. Isso que Davi fez e venceu esse drama. Mas tem um outro drama aqui, irmãos, que Davi enfrentou, o drama da rejeição. Versículo 11, minha vida se tornou espanto, horror para os meus conhecidos. As pessoas fogem de mim nas ruas. Olha só. O verso 12, ele diz, estou esquecido no coração deles, como se estivesse morto. Sou como vaso quebrado, isto é, jogado fora, sem utilidade. Olha o sentimento de Davi. Os salmos são importantes, irmãos, porque fala da vida, do que nós enfrentamos, dos dramas que enfrentamos, das lutas que enfrentamos. E Davi não esconde, Davi abre o coração. Ele se sentia abandonado, só, sem amigos, sem pessoas queridas, ele se sentia sem valor, a alma estava deprimida. O verso 22, ele diz assim, por um momento, ele diz que Davi se achava excluído da presença de Deus, ele até achou que Deus o rejeitava. E às vezes as pessoas pensam assim, né? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, por que essas coisas estão acontecendo? Eu acho que Deus não me ama, não. Questiono até o amor de Deus. Às vezes nós nos sentimos rejeitados, abandonados, traídos, humilhados, desvalorizados, sozinhos, o coração fica partido e ferido. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria das vezes, quando nós sentimos isso, é porque são pessoas que amamos, pessoas da família, pessoas amigas. Por isso nós nos sentimos assim. Porque se fosse o outro qualquer, mas alguém da família, você já se sentiu assim? Abandonado, rejeitado, desvalorizado, esquecido? Sou como um vaso quebrado, sem utilidade. Há pessoas que na velhice se sentem assim, abandonadas, inúteis, e às vezes até são mesmo, né? Rejeição afeta, irmãos, a nossa felicidade, a nossa paz, a alegria, nosso humor, a nossa comunhão. Às vezes as pessoas se isolam por causa disso, as pessoas ficam para baixo, deprê, né? Parece que a depressão vem invadindo o coração. Tem gente que se rebela, tem gente que enfrenta isso com vícios, se entrega a vícios, ao álcool. Quantas pessoas eu conheço, inclusive da minha família, que se entregou ao álcool, à bebida. Conheço, já até citei aqui uma vez, uma moça que com raiva do pai, ela se entregou a todos os namorados. Se entregou assim, você está entendendo o que eu estou falando? Se entregava para punir o pai. Olha só, destruía a sua própria vida, achando que estava punindo o pai com isso. A vida fica vazia, irmãos, sem graça. Ah, queridos, devemos fazer como Davi, no drama da rejeição. Ele se refugia em Deus. Davi pegava a sua viola lá, né? Que ele tocava o quê, irmãos? Ah, bom. Harpa, cantava. Quantos hinos Davi fez, irmão? Ele louvava ao Senhor, ocupava a sua mente, louvando a Deus, buscando a presença de Deus, confiando no amor de Deus. E ele sabia o quanto Deus é importante para a vida dele. E ele se refugiava no Senhor.
mesmo que o mundo todo o rejeitasse. Todas as pessoas que o cercassem estavam o rejeitando, mas ele tinha certeza que Deus jamais ia fazer isso. E ele buscava o Senhor, e ele confiava no Senhor. A gente às vezes canta um cântico e diz assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor, para Deus você tem valor. Repito, todas as pessoas podem te rejeitar, mas Deus te ama. E a outra que diz: se você é um espelho, né, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo... Poxa, ninguém vai me ajudar? Deus vai te levantar. Né? O hino diz assim: Deus vai te levantar. Se por acaso você cair, Deus está aqui para suporte. A ideia de suportar é ser suporte. Deus te suporta, Deus te segura nas mãos. Às vezes, irmão, a situação é tão difícil que Deus precisa nos levar no colo. E a Bíblia diz sobre isso. Ele pega a gente no colo, como o pastor que vai atrás da ovelha que acha ela perdida e traz no colo. Por isso que Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele não vai me faltar, Ele está comigo. Ah, irmãos, como é importante a gente fazer isso. Confiar quando as pessoas estiverem rejeitando a gente, sentir rejeição por alguém. Deus jamais vai fazer isso. Eu busco o Senhor, porque Ele me dá valor. E eu posso vencer o drama da rejeição. Irmãos, os grandes homens de Deus foram rejeitados. Moisés, por exemplo, esse estadista, esse homem que Deus usou de maneira maravilhosa para conduzir o povo de Israel, calcula-se 3 milhões de pessoas. Querido, conduzindo o povo de Israel, Deus operando maravilhas através dele, abrindo o mar vermelho, olha só, fazendo surgir água da pedra, caía o maná. E quando o povo queria carne, o que aconteceu? Deus mandou o quê? Codornas, pequenas galinhas, quem não conhece, né? Para o povo comer carne. Olha só, irmãos, vitórias maravilhosas. E o povo rejeitou Moisés. E teve uma ocasião que até irmãos. Quem eram os irmãos de Moisés? Arão, Miriam, conspiraram até contra ele, olha só. Então você pega a Bíblia, você vai ver José, Daniel, Paulo, o grande apóstolo Paulo, Pedro. E o que dizer do próprio Jesus, irmãos? O próprio Jesus foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O crucificaram, irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, meus queridos, levante dessa tristeza. O mundo pode te rejeitar, mas Jesus jamais vai fazer isso. Levante, saia dessa situação, né? Quando o profeta Elias estava lá na caverna, o que está fazendo aí, Elias? Aliás, aí não, aqui, né? Porque Deus estava ali com ele. Vamos lá, sai dessa situação, porque eu tenho uma obra para você. Você tem um ministério ainda pela frente. Às vezes a gente se fecha numa caverna e quer até morrer. Desiste até da vida. Minha vida não tem sentido mais. Tem. Jesus morreu por você. Sua vida tem valor. Jesus pagou o preço por você. Um teólogo disse uma coisa que a gente de vez em quando repete, né? Se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus teria morrido por você. Você já pensou isso, queridos? É amor de Deus maravilhoso. E aí eu entro logo aqui no terceiro drama da culpa. Verso 10. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Olha o que ele diz aqui no verso 10. Ele estava falando, irmãos, da sua consciência pesada, culpada, melhor dizendo, culpada. Seu interior estava sendo consumido. A culpa consome, irmão. Há pessoas que andam fazendo muitas besteiras e acham que aquilo, a consciência não vai acusar. Chega uma hora que a culpa bate à porta do nosso coração, da nossa vida.
E aquilo vai amargurando o nosso interior. O Salmo 32, que é a continuação do Salmo 31, tá? Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto eu me calei, preste atenção, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Ele está falando de coisa interior, que estava acontecendo com ele. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A culpa que as pessoas levam anos guardada, há segredos guardados de erros. E qual é a saída? O que Davi nos ensina aqui, irmãos? Confessar. Abrir o coração para Deus, dizer: Senhor, eu fiz isso, eu errei, estou arrependido, falhei, traí, fiz o que não devia, tirei o que é dos outros. E não interessa, é importante você ir ao Senhor e abrir o coração. E ele diz assim: feliz é aquele, bem-aventurado, né? É aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é confessado. Ele não diz feliz é aquele que não tem pecado. Ele diz feliz é aquele que confessa, porque todos nós temos. Todos nós sentimos culpa. Infeliz é a pessoa que faz e não sente nada. E aí é perigoso, irmãos. Aí a coisa está feia. Mas quando a pessoa se sente indigna até de orar, de se achegar a Deus por causa dos seus erros, quando ela se sente envergonhada, quando a consciência pesa, glória a Deus. Então, mas não para aí, confessa, abre o coração para Deus, Irmãos, a confissão e o perdão é uma bênção assim, não tem preço, querido, porque nós todos erramos, e a Bíblia não esconde pecados dos grandes homens de Deus. Os erros que cometeram estão registrados na Bíblia, irmãos. Poderia alguém pensar assim: puxa, por que a Bíblia fala disso? Então podia omitir essa parte. Não omite não, mostrando quem nós somos. O grande Moisés cometeu erros. O grande rei Davi cometeu erros que mancharam a sua vida, que ele colheu frutos difíceis, consequências difíceis, mas pela graça de Deus ele confessou e foi restaurado. Esse é o segredo, é confessar. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, todo mundo conhece esse texto, que os religiosos da época queriam apedrejá-la, não é? Que ela fosse morta segundo a lei. O que Jesus disse? Aquele que não tem pecados, e todo mundo saiu correndo, foi embora, de fininho. Por quê? Todos tinham pecados. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai em paz, mas não continue no erro. Não continue, porque você cometeu um erro grave. Mas não continue. Vai e não peques. Que dizer daquele ladrão da cruz? Os dois ladrões blasfemavam contra Jesus, mas chegou uma hora que um parou de dizer: epa, estou errado, eu mereço estar aqui, ele não. Repreendeu o outro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para o coração dele, aquele homem malfeitor, mas arrependido. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje tu estarás comigo no paraíso. Que promessa, irmão. Olha o perdão de Jesus. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Quando estivermos errados, vamos confessar a Deus. Caímos, vamos levantar através do arrependimento, da confissão e do perdão. Deus está assim, como Jesus morreu. Lembra da história do filho pródigo? Que foi embora, largou o pai,
E eu vejo o pai assim, irmãos. Não vejo o pai assim, não. Vejo o pai daquele menino e correu para abraçar aquele menino que veio confessando seus. É assim que o pai, ele te recebe. Ele não lança em rosto o seu pecado. Acusador é o diabo. Acusador é o diabo. Jesus te perdoa. E por último, o último drama que eu quero encerrar aqui com ele, é o drama das aflições. Olha só, verso 7. O Senhor tem visto minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma. Verso 9 diz assim: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. O verso 10, Davi fala de tristeza e de gemidos. Ele está falando das aflições que ele estava enfrentando. Ah, queridos, aflições e tribulações, tempestades tentam minar nossa vida, tirar as nossas forças, consumir a nossa alegria, tirar a nossa felicidade, atrapalhar a nossa caminhada. E Davi não se entregou, não desistiu, não se desesperou, não perdeu a esperança. Ele recorreu ao Senhor. E ele lançou, como diz a Bíblia, o seu fardo sobre o Senhor. Jesus disse assim: tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. João 16:33. No mundo tereis mas eu venci o mundo. Jesus sabe que nós enfrentamos aflições. Eu não sei quais aflições você tem enfrentado. Aquilo que tem afetado seu coração, sua alma, aquilo que tem roubado sua alegria, aquilo que rouba nossa paz às vezes. Já viu certas preocupações, ansiedade que tira nossa paz, tira até o nosso sono. A gente começa a pensar nelas, a gente perde o sono. Deus não quer isso não, irmãos. Deus não quer essa ansiedade, essa preocupação em nosso coração. Deus quer nos livrar delas. Deus quer que nós lancemos sobre Ele todas as nossas aflições. Por isso que Davi, no verso 15, nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não estava morrendo, não. Davi lança sobre o Senhor as aflições que ele estava enfrentando. Queridos, não sei que tipo de aflição você está enfrentando na sua vida pessoal, talvez com seus filhos, que drama você está enfrentando, suas carências, suas dificuldades, mas eu posso dizer uma coisa: você pode fazer como Davi hoje. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, nas tuas mãos eu entrego minha família, nas tuas mãos eu entrego minha dor, meu casamento, os meus filhos, a minha luta, a minha tempestade, aquilo que está se passando na minha alma, essa angústia que invade a minha alma, esse vazio que às vezes toma conta da minha alma, eu entrego nas tuas mãos. É isso que você precisa fazer. E eu convido você a vencer os dramas da vida, o drama da insegurança, o drama da rejeição, o drama da culpa e o drama da aflição. Davi venceu com o Senhor. Ele foi vencedor. E você pode também. Você pode lançar sobre o Senhor. Nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Quando eu li essa frase mais uma vez, eu lembrei daquela historinha que eu já contei até numa reflexão de um homem. É uma historinha, mas que ilustra uma verdade. Um homem estava dirigindo seu carro e aí viu Jesus. Você lembra dessa história? Viu Jesus. Aí ele parou e disse: quer uma carona? Estou indo para lá. Entrou. Jesus entrou e ficou no carona ali. E ele levou Jesus. Lá na frente, o carro derrapou e bateu num barranco lá. Amassou muito o carro. E aquele homem se encheu de tristeza. E aí virou para Jesus e disse: o senhor não estava aqui comigo no carro? Por que o senhor deixou o carro bater, eu ter esse prejuízo e tudo isso acontecer? Aí Jesus disse: não esqueça que eu estava apenas de carona.
eu não estava na direção. Às vezes, irmãos, coisas acontecem na nossa vida porque Jesus está de lado, Jesus está de carona. Nós não entregamos a direção completa da nossa vida a Deus. Jesus, dirige minha vida. Eu estou me sentindo mal, eu já me esforcei, eu não consigo, eu sozinho não posso. Então, Senhor, dirige a minha vida, toma o volante da minha vida. É isso que nós precisamos fazer hoje, todos os dias. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte. Senhor, eu peço que o Senhor dê fé a cada coração aqui para crer no Teu poder, nas Tuas promessas e ter coragem de entregar a direção da vida ao Senhor, para vencer os dramas da vida, para ter vitórias diante de tantas coisas que nos acontecem, que invadem o nosso ser e às vezes tira até a alegria de viver, tira a paz, tira tanta coisa boa que eu poderia desfrutar. Senhor, abençoa para que haja fé, entrega de verdade da vida, da família, dos filhos, do marido, da esposa, dos problemas financeiros, problemas familiares, enfermidade da alma, que cada um aqui tenha coragem de entregar nas Tuas mãos. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.